Muito bom dia, glória a Deus. Manhã de terça-feira, queridos. Nós estamos aqui para mais um devocional. Na nossa série Imagem e Semelhança, nós começamos ontem, segunda-feira, essa série. E eu tenho certeza, queridos, que a cada dia Deus está fazendo algo novo nas nossas vidas. Você que está chegando agora, é novo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, muito prazer. Eu sou o pastor Juninho e eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Cada um que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Bom dia, Paula. Nós estamos ao vivo no Instagram. Se você está me assistindo pelo canal do YouTube e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações e fique por dentro de todas as novidades. Queridos, nós estamos falando então, como eu já disse, dessa semana, a respeito dessa série Imagem e Semelhança. Nosso Deus, a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, na criação. Gênesis 1:26 vai dizer: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Mas o capítulo de hoje nós vamos falar de algo que de alguma forma veio para interferir, quebrar essa imagem e semelhança, que é o pecado. O tema de hoje, o capítulo da nossa série de hoje, o tema dele é quando a imagem se quebra. Nós compreendemos que no meio do percurso de tudo aquilo que o Senhor criou, de tudo aquilo que Ele fez, o homem ele transgrediu uma lei, o homem transgrediu um mandamento do Senhor, então assim ele pecou contra Deus, ele foi destituído, ele foi afastado da presença de Deus, foi retirado do jardim ali, do lugar de delícias, do lugar de relacionamento, e toda a humanidade foi afetada. Nós chamamos isso de pecado adâmico. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que está em Romanos, capítulo de número 3, o verso de número 23, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui Paulo ele está falando de uma realidade universal de toda a humanidade. Todos pecaram. A palavra vai dizer, queridos, que aquele que diz que não peca, esse é mentiroso. Então todos nós pecamos. O salmista vai dizer: em pecado e concebeu a minha mãe. Todos nós pecamos. Todos nós estamos debaixo dessa realidade. Não tem como, queridos, nós selecionarmos alguém e dizermos: esse é o único que não tem. Nós sabemos que somente Cristo, quando ele passa por essa terra, né, na sua forma humana, a palavra vai dizer que em nenhum momento, queridos, ele pecou, ele falhou. Ele foi o sacrifício perfeito sobre as nossas vidas. Mas quando Paulo ele diz nesse texto que nós lemos aqui a respeito de o significado de pecaram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, esse significado de pecar é errar o alvo, perder o propósito e desviar-se da intenção original. Então, quando Paulo diz pecaram, é isso: errar o alvo, perder um propósito e desviar-se da intenção original. Isso revela, queridos, que o pecado não foi somente uma ação isolada de Adão lá no jardim, mas foi algo que, de alguma forma, foi repassada para toda a humanidade, de geração em geração. Toda a humanidade foi afetada através do pecado de um único homem. O homem que pecou lá no jardim afetou toda a humanidade com o afastamento do propósito. Nós fomos destituídos da glória de Deus. E quando, queridos, Paulo ele afirma que nós estamos destituídos dessa glória, ele utiliza um termo grego chamado estéreo, que significa ficar aquém, faltar, perder algo essencial. Isso descreve, queridos, que a humanidade ela já perdeu esse reflexo da glória de Deus. A humanidade agora já não está mais refletindo a imagem e semelhança do Deus vivo. Por causa do quê? O pecado veio, de alguma forma, desfigurou a imagem do homem. Mas quando o texto fala da glória, não está falando somente de uma presença gloriosa de Deus.
Não está falando simplesmente de que destituídos estão da glória. Essa glória não significa somente a presença gloriosa de Deus. Mas quando fala destituídos da glória, está falando também do caráter, da natureza e da essência divina. Então aprenda isso. Quando o texto fala que nós fomos destituídos dessa glória, queridos, não foi somente dessa presença divina, mas também do caráter, da essência, da natureza divina que o ser humano refletia lá naquele jardim. Então, uma da esperança que nós temos é que essa imagem ela não foi destruída. Essa imagem ela foi profundamente quebrada e distorcida, mas não aniquilada. Queridos, nós ainda temos a esperança no meio de nós, né? A palavra vai dizer Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Se nós estávamos destituídos da glória de Deus, hoje nós temos essa rica e viva esperança em cada um de nós, que Cristo em nós, a esperança da glória. Então, queridos, o pecado obscureceu aquilo que Deus intencionou revelar através de nós. E desde o Éden, o efeito do pecado é romper essa intimidade, é romper esse relacionamento e destruir, queridos, a identidade de Deus em nós e nos desalinhar desse propósito. Então, a primeira coisa que nós podemos extrair de tudo isso é o pecado distorce a nossa identidade. O pecado distorce quem realmente nós somos e quem realmente nós devemos refletir. Quando a imagem se quebra, deixamos de enxergar quem realmente nós somos. E nós passamos a viver guiado por mentiras, por feridas, por culpas, por traumas. Nós perdemos o real sentido da nossa verdadeira identidade. O pecado afeta o nosso coração, afeta a nossa mente, as nossas emoções, produzindo em nós uma confusão, uma bagunça dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Queridos, essa é a causa que o pecado faz em cada um de nós. O pecado, ele distorce quem verdadeiramente Deus nos criou para ser. A palavra vai dizer que Satanás, ele é o pai da mentira. Ele começa a implantar em nós mentiras a respeito de quem realmente nós somos. Pensamentos de que nós não daremos em nada, pensamento de que nós não servimos para nada, que nós não somos aceitos, que nós não somos amados. Mas nessa manhã, queridos, toda essa mentira é quebrada dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. O pecado já não tem mais poder sobre as nossas vidas no nome de Jesus. Amém? Jeremias, capítulo 17, verso de número 9, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O texto está dizendo, queridos, que enganoso é o nosso coração. Quando o texto usa a respeito, esse termo enganoso, é o mesmo termo usado para o nome Jacó. Aquele que é corrupto, aquele que engana, aquele que sabota, aquele que de alguma forma faz algo para prejudicar as outras pessoas. Então, o texto está dizendo que nós temos um Jacó, né? Nós temos um enganador dentro de cada um de nós. As nossas emoções, elas são, de alguma forma, afetadas quando o pecado está sobre as nossas vidas. Efésios, capítulo de número 4, verso de número 18, diz: então, estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. E é isso que o pecado faz nas nossas vidas. É o segundo ponto. O pecado nos afasta do propósito original. Sabe quando nós falamos ontem a respeito de que o grande propósito da criação do homem foi o relacionamento com Deus? O grande propósito que o Senhor nos criou foi para um relacionamento. E quando o homem peca no jardim, a primeira coisa que acontece é esse afastamento da presença de Deus. O que antes era um relacionamento diário, agora se torna numa separação entre o homem e Deus. O pecado causa esse abismo, essa separação entre nós e Deus.
Isaías 59, verso número 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Esse pecado, queridos, ele veio para nos afastar desse propósito, que é nos relacionar com o próprio Deus. No Antigo Testamento, tinha o tabernáculo, onde ali o sumo sacerdote, ele apresentava a causa do povo diante de Deus, ali no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, diante ali da Arca da Aliança, onde a palavra vai dizer que a presença do Senhor era real naquele lugar. E as pessoas, queridos, eles tinham esse intermediador, que era o sumo sacerdote, que diante da presença de Deus apresentava as nossas causas, e ali o Senhor, ele perdoava o pecado de toda a humanidade durante um período. Mas era necessário que constantemente se apresentasse diante de Deus com um sacrifício vivo, que não poderia ter nenhum defeito. Era levado ali então um cordeiro diante do sacerdote, aonde ele oferecia aquele animal em sacrifício a Deus, e ali então, isso é chamado de expiação dos pecados, aonde os pecados não eram perdoados, mas de alguma forma, pelo sangue de um inocente, aquele pecado ele era coberto da ira de Deus. Deus então não via mais o pecado da humanidade, mas sim o sangue do inocente, que cobria o pecado de todo aquele povo. Interessante, queridos, que o lugar de perdão de pecados era no tabernáculo. E que Jesus, quando ele veio nessa terra, em determinado momento, desceram um paralítico pelo telhado diante de Jesus, e Jesus olha para aquele paralítico e diz assim: filho, perdoados estão os seus pecados. Queridos, naquele momento Jesus estava dizendo que ele era um tabernáculo vivo andando no meio de nós. Se o perdão do pecado só poderia ser feito dentro do tabernáculo, Jesus estava dizendo: eu sou esse tabernáculo que está no meio de vós. Por isso que a palavra vai dizer que ele tabernaculou no meio de nós. Queridos, o próprio Jesus, ele veio no meio de nós e ele trouxe perdão para os nossos pecados. Tanto que as outras pessoas que estavam ao redor dizem: quem é esse? Que autoridade esse homem tem para perdoar pecados? E Jesus, sabendo daquilo que estava passando no coração, na mente deles, Jesus diz: o que é mais difícil dizer para esse homem? Perdoados estão os seus pecados, ou levante dessa maca e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Eu digo para esse homem agora: levanta-te, pegue a tua maca e anda. E aquele homem, naquele momento, levantou e saiu, queridos, andando. O próprio Jesus, queridos, ele é aquele que tem o poder de perdoar os nossos pecados. Esse pecado que veio em Adão, esse pecado que o homem cometeu lá no jardim, que afetou toda a humanidade. Somente Jesus, somente ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. Naquela cruz, ele nos redimiu, ele perdoou todas as nossas iniquidades. A palavra vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Toda a iniquidade, queridos, estava sobre ele. E naquela cruz, ele perdoou todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados. Você pode dizer um amém por isso? Se antes o pecado nos separava, hoje Cristo é o elo que nos liga novamente ao Pai, essa ponte que nos liga novamente à presença de Deus, é essa ponte que nos liga novamente a viver o propósito original, que é de relacionamento. Existia um véu no tabernáculo que separava ali o lugar santo do lugar santíssimo, e era um véu bem grosso, né? Era um véu bem com a espessura bem grande. E a palavra vai dizer, queridos, que quando Jesus grita na cruz: está consumado, a palavra vai dizer que o véu se rasga de alto a baixo, falando que agora não existe mais separação entre nós e Deus. O próprio Jesus vai dizer que quando orares, você agora não precisa mais ir no lugar santíssimo, você não precisa mais de um homem para interceder, você não precisa mais desse sumo, essa imagem do sumo sacerdote, mas agora o relacionamento, queridos, ele é tão, habitual quanto o ambiente da sua casa. Ele diz agora não é o lugar, mas sim a presença dele está em todos os lugares. Ele diz:
quando buscares ao Senhor, quando orares ao Senhor, entra no seu quarto, feche a porta. Lugar de intimidade, lugar aonde você estará somente você e Ele. E ali, quando você orar, Ele estará te ouvindo. Quer dizer o quê, queridos? Que essa ligação, que esse propósito, ele foi novamente estabelecido. Nós temos agora acesso à presença. Se antes o homem foi expulso do jardim, da presença, da glória de Deus, agora, queridos, no quarto da nossa casa, sabe? E ele não está estabelecendo um novo lugar, agora tem que ser só no quarto. Não, ele está dizendo, um lugar tão comum quanto o seu quarto já pode ser utilizado como um lugar do encontro seu e do próprio Deus. Nós temos hoje esse livre acesso. Nós somos ligados hoje através de Cristo para novamente nos tornarmos imagem e semelhança de Deus. Ele nos regenerou, ele nos transformou novamente, filhos amados. Queridos, guarde isso no seu coração. Se por um homem só entrou o pecado na humanidade, por causa, sabe, talvez quando eu falei no início aqui para você, que por causa do pecado de Adão, toda a humanidade foi afetada, você pode ter dito assim, mas isso não é justo, porque foi ele que pecou, foi ele que falhou, queridos. Mas a Bíblia, ela não é injusta. A história não é injusta, sabe por quê? Porque também por causa do sacrifício de um homem, todos nós fomos redimidos, todos nós fomos perdoados dos nossos pecados. Então, se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também, queridos, veio a salvação para as nossas almas. Amém? Para encerrarmos, queridos, guarde isso no seu coração. A imagem, ela se quebrou, mas ela não foi perdida. O pecado afetou profundamente a humanidade, mas não anulou o valor e nem o propósito divino. Então reconheça, queridos, que nós somos pecadores, que nós somos falhos e nós necessitamos do perdão, da graça e do sacrifício de Cristo sobre as nossas vidas. Desse sangue derramado, nos purificando, nos lavando de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades. Quando nós reconhecemos a nossa condição, a cruz nos conduz à necessidade urgente de clamar por essa graça, de clamar por esse perdão. Que nessa manhã você possa, no nome de Jesus, reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus pecados, o quão falho nós somos e o quanto nós necessitamos dessa graça, desse favor e desse perdão sobre as nossas vidas. Eu quero orar por você e declarar no nome de Jesus, se o pecado veio de alguma forma desfigurar a imagem que o Senhor colocou em nós, queridos, no nome de Jesus, a graça e o sacrifício de Jesus vem para restaurar e refazer tudo aquilo que um dia o pecado desfez sobre as nossas vidas. Eu quero orar e declarar essa realidade sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, no nome de Jesus. Pai, nessa manhã, nós rendemos graça a Ti, Te louvamos e Te exaltamos. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas e pelo Teu sacrifício, o sacrifício perfeito que foi feito em nosso favor. Se hoje nós somos perdoados, se hoje nós somos libertos, sarados, curados, foi através do Teu sacrifício naquela cruz. E nessa manhã, nesse momento, alguém que está ao vivo ou assistindo esse vídeo gravado, que ainda não o reconheceu como único e suficiente Salvador, que essa realidade, que essa oportunidade, que hoje é apresentada diante dessa pessoa, possa ser aproveitada e que ela reconheça no nome de Jesus que o Senhor é o único e suficiente Salvador da vida delas. Pai, que a salvação nessa manhã possa entrar em cada casa, em cada lar, em cada família, aonde a minha voz alcançar, e que no nome de Jesus essa família seja transformada, liberta, restaurada, que essa pessoa seja nessa manhã, nesse momento, totalmente transformado e perdoado e alcançado pelo Teu favor e pela Tua graça, no nome de Jesus. Nós consagramos a Ti, Senhor, a nossa terça-feira, o nosso dia, e Te pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja conosco, no nome de Jesus, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.
Essa live vai estar gravada lá no canal do YouTube. Se você acredita que mais pessoas precisam ouvir, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Hoje, terça-feira, é dia de oração na Lagoinha, aqui em Santo Antônio da Platina. Eu convido você a estar orando conosco às 20 horas, lá na igreja, e que no nome de Jesus, queridos, nós possamos estar realmente fortalecidos nessa busca que é a oração. Que Deus abençoe seu dia no nome de Jesus. Tchau, tchau.